Olá, ouvintes! Este é o programa Maternagem, Mídia e Infância, vinculado ao projeto de extensão de mesmo nome da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Aline Mello, estudante de Comunicação Social na UFPE. Oi, gente! Eu sou Brenda Guedes, pesquisadora doutora em Comunicação, integrante do grupo de pesquisa FINC, Publicidade Híbrida e Narrativas do Consumo, e cofundadora da rede Recria, rede de pesquisa em comunicação, infâncias e adolescências. No programa de hoje, vamos conversar sobre crianças e cultura promocional nas plataformas. Para isso, nós do projeto Maternagem, Mídia e Infância, convidamos duas pesquisadoras que têm um super interesse sobre o assunto, para comporem esse bate-papo aqui com a gente. Isso, Brenda. A primeira é Débora Santos. Débora é doutoranda em comunicação na UFPE, mestre em consumo, cotidiano e desenvolvimento social pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora substituta do curso de jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, integrante do GP-FINC e da Recria. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Saudações a todos e todas. E é isso, contribuir mais uma vez para esse projeto é motivo de grande alegria para mim. Que bom, Débora, bacana. Quem também está aqui com a gente hoje é a Márcia Azen. A Márcia é doutoranda e mestra em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicitária e designer gráfica com mais de 20 anos de atuação profissional e integrante do grupo de pesquisa Escritos, Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social. Seja muito bem-vinda, Márcia. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo vocês e participando aí da iniciativa. Obrigada. Obrigada, Márcia. É muito bom tê-la aqui com a gente hoje. Bem, a conversa de hoje é sobre crianças e cultura promocional nas plataformas. E pensar sobre isso implica em acionar três grandes ênfases que se relacionam: as culturas infantis, a plataformização da vida e a cultura do consumo, com seus argumentos e proposições que se costuram às nossas práticas rotineiras, ao ponto de também podemos chamá-la de cultura promocional. Essa mistura entre os argumentos comerciais e as narrativas do nosso dia a dia é pauta também da pesquisa de uma colega nossa da Escola de Comunicação da UFRJ, pós-graduada em Comunicação, em Psicossociologia de Comunidades e em Ecologia Social, e que coordena um projeto de extensão chamado Observatório da Publicidade Expandida, o OBS. Ela é a Patrícia Burrows, e a gente trocou uma ideia com ela sobre esse conceito que ganhou o nome de publicidade expandida. Você ouve na sequência um trechinho dessa nossa conversa. Quando a gente fala de publicidade expandida, essa é uma forma curta de publicidade no campo expandido. E isso se refere a uma ampliação da compreensão do que a gente chama de publicidade. Por quê? Há alguns anos, e sobretudo agora nos anos 2000 e com o avanço da internet, das redes sociais, as empresas estão empregando formatos cada vez menos reconhecíveis de mensagens que são persuasivas e que têm a intenção de produzir um vínculo com um público consumidor, tentando capturar a atenção e o desejo desse público. Se por um lado esses formatos novos de publicidade que a gente inclui na publicidade expandida são diferentes da publicidade tradicional, que era muito fácil de reconhecer porque ela vinha sinalizada por um espaço que ocupava ou por um tempo específico dentro de outros programas ou dentro de materiais que a carregavam, revistas, jornais. Elas eram bem delimitadas, essas publicidades tradicionais. Essa nova forma de publicidade não traz essa delimitação e isso dificulta as pessoas a reconhecerem e compreenderem que se trata de uma mensagem persuasiva que foi feita estrategicamente para acionar o que se chama hoje de certos gatilhos mentais para tentar produzir um efeito que é desejado pelo anunciante. Então, a partir disso que a Patrícia falou, a gente pode pensar que nos contextos digitais também rola esse tipo de prática. Afinal, se a gente vincular essa questão ao que as crianças fazem quando acessam as plataformas, por exemplo, dá para pensar em Adver Games, que são joguinhos feitos pelas marcas,
unboxing e novelinhas com bonecas e brinquedos específicos no YouTube. E um monte de outras coisas, né? Sim, Aline. E é sobre isso que a pesquisa da Márcia, que está aqui com a gente hoje, trata. Márcia, conta, por favor, para a gente como a infância, que no seu trabalho de mestrado você chamou de infância conectada, se relaciona com a ideia de mercado de atenção infantil? Gente, quando a gente fala infância conectada, né, se refere a essas crianças que estão numa espécie de conexão permanente com seus dispositivos online, nas suas telas. Elas têm acesso e elas usam principalmente para entretenimento, né, como foi dito, jogos e principalmente assistir vídeos. E se a gente volta lá para o final da década de 1990, a gente vê que o então CEO do Google, né, ele já falava que o século XXI seria baseado na economia da atenção e que as empresas de sucesso seriam justamente aquelas que conseguissem captar o maior número de globos oculares, né, essa é a expressão que ele usou. Então, no meu caso, né, a pesquisa que eu realizei observou esse mercado no YouTube, né? Porque ele é interessante porque ele se apresenta como um elo neutro entre criadores de conteúdo e audiência infantil, mas na verdade ele participa ativamente da modelagem dos conteúdos e do direcionamento dessa atenção dos espectadores, além de ter um longo histórico de atuação às margens da lei americana de proteção à privacidade das crianças online. Então, é uma plataforma realmente interessante. A gente observou que o negócio, né, a gente não pode esquecer que são empresas privadas, o negócio, antes de tudo, se baseia num modelo que é centrado na atração e na manutenção da atenção dessas crianças para a extração de dados que são utilizados para criar perfis de consumo. E para esses perfis são usados para fins de publicidade programática. Para a gente ter uma ideia, atualmente cerca de 80% do lucro da Alphabet, né, que é dona do Google e do YouTube, vem da publicidade. Então, esses sistemas acabam recomendando muito mais aquilo que mantém a criança conectada por mais tempo, porque assim eles vão capturar mais dados e vender mais anúncios. Eu vou aproveitar esse cenário que você acabou de descrever, Márcia, e jogar a bola para Débora Santos, perguntando: e as mães, pais e responsáveis diante disso? Que lugar eles ocupam nessa cena e que dilemas, por exemplo, eles enfrentam, Débora? Então, eu acho que temos dois cenários aí, né? O primeiro cenário é os pais que, de certa forma, expõem seus filhos para fins comerciais nas redes, como produtores, né? Às vezes até fazendo uso do que a gente chama de sharing, né? Que é tipo uma exposição vexatória das crianças na rede. A gente consegue ver um fenômeno agora nas redes sociais da exposição sendo feita até antes de nascer, né? A gente pode até citar o caso da influencer VTube, que o perfil da filha dela, antes de nascer, já tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, né? A gente pode problematizar isso e ver por esse lado, que as crianças, além de consumidoras, passam também a serem produtoras e muitas vezes como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, de explorar comercialmente esse meio. E o outro lado é dos pais que tentam lutar, seja de forma de mediar essa exposição de seus filhos na rede, né? Seja através de ferramentas de controle parental, ou escolhendo, ou tentando não expor, seja como produtor de conteúdo ou como consumidor. Eu acredito que essa luta é bem desigual, né? A gente, como pais, a gente luta contra toda uma indústria milionária que está o tempo todo ali, né, incentivando, e a gente não vê uma contrapartida dessa indústria, né? Ela não se responsabiliza de forma conjunta pelas crianças que estão nas plataformas. Vemos algumas iniciativas, né? Esse debate está começando do governo, né, do Estado, mas eu acredito muito nisso, que os pais sozinhos não tem como ir contra tudo isso, e é difícil. A gente precisa enxergar esse problema como comunidade, de uma forma governamental,
de uma forma, inclusive, de conscientização das próprias e responsabilização das próprias plataformas. É isso, é isso. Que perrengue, né, gente? Que difícil, tão complexo. São questões que são muito profundas e que a gente sequer considera que existem às vezes, né? Então, apesar da gente ser usuário de um monte de redes sociais, por exemplo. E aí eu vou voltar com a bola para Márcia e dizer, Márcia, a tua pesquisa é sobre o público infantil e o regime de curadoria da informação no YouTube. Tu podes comentar algum achado da pesquisa que te chamou mais a atenção, pensando também nesse cenário aí que a Débora descreveu para a gente, de tanta complexidade? Olha, muito interessante isso que a Débora ressaltou, né, das crianças que são produtoras também de conteúdo, né? Porque se a gente fala em exploração comercial de um lado, né, da criança que é espectadora, tem o outro lado. E essa relação, embora possa ter uma dimensão ali, né, de inserção das culturas infantis nesse ambiente, né, e de visibilidade dessas crianças, ela é constantemente apropriada por esses meios e atualmente atravessada por formas comerciais, né? Assim, o modelo principal dos grandes canais infantis é um modelo muito comercial. Com a adequação do YouTube às leis americanas, e, enfim, desde 2019, muitos desses conteúdos eles vêm ficando mais sutis, né? Porque você não pode mais colocar anúncios e fazer um unboxing muito abertamente comercial, mas esses canais eles também investem em itens licenciados dos próprios canais, né? São crianças que têm muitos milhões de seguidores. Então, realmente tem essa dimensão de exploração dos dois lados. A curadoria, né, o termo curadoria, no meu trabalho, acabou ganhando uma dimensão muito ampla, porque a gente percebeu que a ação da plataforma, né, o papel da plataforma, começa muito antes da seleção que ele faz, né, dessa combinação que ele faz entre o vídeo, o conteúdo, e o usuário, a criança que está ali, ou buscando, ou assistindo. A empresa ela participa da construção desses vídeos, né? Eles propõem, através de manuais e recomendações, eles ensinam os criadores a descobrir os interesses do público infantil, né? O que acaba conduzindo um grande potencial de diversidade desses criadores a fazer sempre aquilo que já agrada, que já tem muita visibilidade. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu perceber. E, além do que a plataforma também ensina esses criadores a ser mais recomendados pelos sistemas de busca e recomendação da própria plataforma. E os critérios de avaliação de relevância desses vídeos que a plataforma usa são baseados na popularidade dos vídeos em relação a outros usuários similares, né? E aí também a gente não sabe quais são os critérios de similaridade que a plataforma usa. Então é bem complexo, assim, mas o que a gente percebe é que toda essa forma de estimar a relevância e de promover esse encontro do público infantil com esses conteúdos é muito atravessada pelo interesse comercial, né? Débora, você tem algum comentário a acrescentar sobre a fala da Márcia? A pesquisa da Márcia é uma pesquisa encantadora, assim, para a gente que estuda infância, consumo, publicidade. E uma coisa que eu queria ressaltar nessas técnicas, né, que ela estudou, que ela está falando, é que muitas vezes, né, aí, por exemplo, a publicidade ela sempre dá um jeito de se adequar, digamos assim, né? Então tem uma lei, ela vai lá e se adequa, e muitas vezes ela vem até disfarçada de não publicidade, né? Um conteúdo mercadológico, mas não abertamente uma publicidade. Eu vejo muito isso com meu filho, ele tem 3 anos e meio e ele assiste alguns conteúdos que às vezes você não dá nada e quando você vê no final tem a logo, né? Ou desperta o interesse dele de consumo. Não, mamãe, eu quero aquele carrinho que é assim, assim, assim que eu vi no vídeo. E outra coisa também que eu queria chamar a atenção, né, é que estando o cerco se fechando, seja
socialmente ou comercialmente para as crianças, eles passam a meio que apontar suas estratégias para outras pessoas do ciclo, né? Como, por exemplo, avós, que têm uma tendência maior em querer agradar os netos, parentes sem filhos, né? Como tios, padrinhos. E aí a gente tem produtos mercadológicos que a gente chama família, né? Os filmes têm feito muito isso, não sendo direcionado. Tem campanhas publicitárias que, ao invés de falar diretamente com a criança, seguem falando com os parentes para uma forma de chegar a essas crianças, né? Porque é isso, a comunicação mercadológica, ela vai se adaptando às leis, vai buscando caminhos. A gente vê aqui num processo no Brasil, por exemplo, que a partir do momento que, depois de muita pressão, muita luta, a publicidade sai da TV aberta, ela invade a internet, invade a TV por assinatura até hoje e assim por diante. É tudo bem delicado, né? Eu acho que a Débora acionou aí um termo que é muito importante que a gente siga em mente com uma temática como essa do episódio de hoje. Se a gente está falando de culturas promocionais aí, no caso da gente, no ambiente das plataformas digitais, a gente tem que pensar esse conceito de comunicação mercadológica que a gente ganha de presente lá da Resolução 163 do CONANDA, né? De uma maneira bem abrangente e de uma maneira que segue com a gente como princípio do que tem que ser observado na linguagem, na dinâmica, na estética do que vai estar posto também nos ambientes digitais. Né? Então, eu acho que dá para dizer que as crianças de hoje, elas brincam, compartilham ideias e aprendem sobre os modos de ser e estar nessa vida também a partir da sua relação com o digital, né? Que é esse espaço tão importante, em especial as plataformas, como tem nos reforçado as muitas edições da pesquisa TIC Kids Online Brasil, aqui, referência para tantos de nós e nossos trabalhos, né? Realizada lá pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, no país da gente. Só que essas plataformas, como a Márcia bem disse, que as pessoas muitas vezes encaram como espaços públicos, são espaços privados, com modelos de negócio específicos, né, orientados para um determinado fim. Eu acho que o desafio da gente de pensar essa relação com os modelos de negócio e de problematizar algumas coisas que se colocam como encantadoras nesses espaços digitais é enorme, né, como pesquisadores dessa área, porque a própria ideia que tem se vendido, entre aspas aqui, tá, gente, de crianças prosumidoras, é uma ideia que encanta muito, né, a ideia de você juntar aqui duas possibilidades, a ideia de que crianças estão nesses espaços, por mais que eles não tenham sido desenvolvidos para elas, né, essas plataformas digitais, e que elas estão aí também não só consumindo conteúdo, mas produzindo. E aí eu fico me perguntando, eu acho que a gente tem um desafio de dar voz às crianças, né, entendendo que existe uma legitimidade enorme, muito importante do direito à participação por parte dessas crianças, né, que as plataformas é que tem que se virar para entender que as crianças têm que poder estar nesses espaços também, né, mas existe também um discurso muito convenientemente divulgado pela própria mídia e pelas plataformas de que as crianças, elas são super aptas, super antenadas e ligadas nos modos de funcionamento desses espaços e que elas estão ali de uma maneira bem natural, né? Então, eu acho que é fundamental a gente desconstruir essa ideia de nativos digitais nesses espaços, né? E a gente problematizar qual é a relação que as crianças estão tendo com essas narrativas e com essas dinâmicas desses lugares que são lugares privados, né? São espaços que não são públicos, né? Alguma de vocês quer trocar alguma ideia sobre isso? Tem algum comentário a fazer sobre isso? Fala, Márcia. Eu poderia comentar, inclusive, sobre o trabalho de uma colega, né, de uma amiga querida, lá do PPGC e BICT, o FRJ, porque ela justamente abordou na dissertação dela o trabalho, essa questão dos nativos digitais. E é interessante porque a gente acaba confundindo uma certa habilidade técnica, né, que as crianças têm uma facilidade de lidar com os instrumentos, com os dispositivos, e a gente confunde isso com uma competência crítica, né, que elas não têm, uma capacidade de pensamento crítico, de trabalhar criticamente os conteúdos que são apresentados a elas, né? Não só o que é apresentado, mas a forma também de se colocar nas redes, né? Porque é isso, elas consomem e elas produzem.
e elas estão se produzindo ao mesmo tempo, né? Então, é uma relação bastante complexa e que acho que as crianças precisam de orientação, né? A gente não deixa as nossas crianças sozinhas na rua, né? Nos ambientes do mundo físico, e acho que também elas precisam de muita orientação para usar, frequentar os ambientes digitais. Né? E a última colocação é de que essa perfilização que é feita não só pelo YouTube, mas por várias outras, né, por um ecossistema de plataformas, essa perfilização ela se estende pela vida. Então, a gente não está falando de uma exploração apenas imediata, a gente está falando de uma modulação do futuro dessas crianças também. Então, é muito importante, eu concordo com a Débora, os pais não dão conta, né? Nem os pais sozinhos, nem as escolas sozinhas, mas é um conjunto, é o conjunto da sociedade e, com certeza, a regulação que tem que funcionar aí conjuntamente. Exato, Brenda. E a gente poderia falar por horas desse assunto, mas nosso tempo por hoje já está acabando. Então, Márcia e Débora, em nome de toda a equipe do Maternagem Mídia Infância e dos nossos ouvintes, muito obrigada pelas contribuições. E esperamos trocar novamente com vocês em breve. Isso mesmo. A você que nos ouve, nosso muito obrigada pela audiência. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. O projeto Maternagem, Mídia e Infância é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Publicidade Híbrida e Narrativas do Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Nossa equipe é coordenada pelas professoras Maria Collier e Carolina Dantas. Conta com os professores Rogério Kovaleski e Milena Freire, os pesquisadores Brenda Guedes e Rodrigo Lopes, e as estudantes Marília Félix, Gisele Ramos e eu, Aline Mello. Para acompanhar nossas atividades, acessem nosso Instagram, @mmi.ufpe e Facebook, facebook.com/mmi.ufpe. O programa de hoje foi apresentado por Aline Mello e por mim, Brenda Guedes, e contamos também com a colaboração dos técnicos Igor Cabral, Ícaro Ricarte e Kennedy Lacerda. O nosso programa fica disponível no formato de podcast nas plataformas de streaming, e a gente agradece demais. Até o próximo programa.